Olá pessoal! E hoje a gente está aqui para mais uma receita no Mai na Cozinha. E a receita de hoje é bolo de pão de mel. Hoje eu vou ensinar a montar o mise en place, que nada mais é que você arrumar tudo antes de preparar a receita, tudo, se tiver alguma coisa para ser pesada, já pesar, se tiver alguma coisa para peneirar, medir, fracionar, deixar tudo disposto, tudo certinho já na sua bancada, na sua mesa, para quando você for preparar a receita, já ficar tudo mais fácil e mais rápido de preparar. Então eu vou começar aqui montando o mise en place, peneirando a farinha de trigo. Porque para essa receita a gente peneira a farinha, na verdade eu gosto de peneirar para tudo, né? Porque evita, dependendo da farinha, de ficar alguns gruminhos, principalmente se é uma farinha que você guardou em um pote ou por algum motivo pegou umidade, para não ficar aqueles gruminhos no meio da massa, né? Então a gente vai começar aqui, ó, peneirando a farinha. E a gente vai usar aqui 3 xícaras de farinha. Você vai medir a farinha ou qualquer coisa que seja em pó, você não vai pegar direto com o medidor. Você sempre vai pegar com uma colher e colocar no medidor. Porque se você pegar com o medidor, você vai compactar esse ingrediente que é seco, que é em pó, e vai acabar usando mais do que a receita pede. E aí pode ficar aquela receita pesada ou muito esfarelada. Então a dica é, sempre com auxílio de uma colher, você vai colocando no seu medidor. A gente tem copo, tem desses aqui que eu acho mais prático também, mas se você não tiver, você pode usar a mesma xícara ou até mesmo aqueles copos de medir. No meu caso aqui eu vou medir 3 xícaras. Esse aqui é meia xícara, então eu vou medindo de meia em meia. E sempre você põe a farinha, dá uma ajeitadinha nela e você retira o excesso. Para que você também não coloque aquela medidona cheia, para não ultrapassar o que vai ser utilizado na receita. Aí você vai colocando. Já tem 1,5. E sempre vai ajeitando aqui no seu medidor. Você, quando vai passar a colher assim, você passa as costas da colher, mas você não compacta. É só para passar, para poder ajeitar na colher, no medidor, né? Ajeitando com a colher. Porque senão fica aquela medidona muito cheia. Depois que eu montar o mise en place, eu vou repassar toda a receita. Três xícaras de farinha. Agora eu vou peneirar. Essa farinha, ela tá bem sequinha, ela não ficou nenhum gruminho na peneira. Então, mas eu sempre gosto de peneirar, até pra massa ficar mais leve, mais aerada. E não ficar nenhum gruminho, como eu falei. A gente
gente vai botar essa peneira de lado e vamos continuar montando o restante do mise en place. Eu vou colocar essa farinha aqui de lado também, que daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Agora, eu vou medir o restante que é seco, né? Nessa receita, a gente vai utilizar canela em pó e cravo em pó. Se você não achar o cravo em pó, você consegue processar ele. Compra os cravinhos e consegue processar ele, tá? Consegue fazer em casa. Mas se você quiser já comprar pronto, tudo bem. Tem gente que prefere comprar na feira e pedir para moer na hora. Também é uma boa opção. Mas tem que lembrar que se você pedir para moer o cravo, ou se você for fazer em casa, no liquidificador, no processador, ou até mesmo no moedor, você tem sempre que moer uma quantidade maior de cravinhos, né? Do cravinho inteiro. Porque quando você moe, ele fica uma quantidade menor. Aí sempre tem que, por exemplo, se você quer fazer uma xícara de cravo em pó, tem que sempre ser um pouquinho a mais, para dar só uma xícara. Eu vou continuar medindo as coisas para montar o mise en place. Nesse caso, eu já vou colocar o cravo e a canela em pó, porque os dois vão na receita. A receita pede uma colher. A receita pede uma colher rasa de cada, né? Mas, se você não gostar muito de cravo ou de canela, acha que tem um gosto muito forte, você pode colocar menos, né? Eu vou medir aqui. E é uma colher rasa. Então, a gente vai passar as costas da faca para tirar o excesso. Não é aquela colherona de vó, é uma colher rasa. Uma colher rasa fica basicamente rente às laterais da colher. Assim. Uma colher rasa. E eu vou colocar aqui nesse potinho. Eu vou colocar os dois juntos. Por quê? Porque eu vou usar os dois juntos. E aí eu vou medir uma colher rasa de cravo. Usa sempre a parte de trás da faca para poder tirar o excesso. Porque a parte que tem os dentinhos, o serrilhado, atrapalha. E você passa de leve, senão você vai compactar e acabar colocando a mais do que a receita pede. Uma colher rasa. E a gente vai deixar já esses dois de lado também, para não atrapalhar na hora da receita. Agora a gente vai pro mel. Como eu sei aqui que essa medida que eu tenho aqui é meia xícara, eu vou acabar nem sujando um medidor ou uma xícara para colocar. Mas você pode, da mesma forma, já retirar daqui, né? Colocar no medidor, se o pote tá cheio, por exemplo, e medir, né? Já deixar certinho para você. O mel não tem problema estar cristalizado. Porque se você deixa ele guardado, ele cristaliza mesmo, né? Porque vai bater no liquidificador, então acaba diluindo esses cristais e também vai assar. O calor, ele também dissipa esses cristais. Vou deixar aqui de ladinho, porque a gente já sabe que tá certinho. O leite condensado, eu vou utilizar uma caixinha inteira. Então, eu não vou precisar medir, né? O leite, eu vou deixar para medir na hora, porque eu vou usar a mesma medida da caixinha do leite condensado. Então, eu posso só despejar o leite condensado ali, depois eu venho, coloco o leite e despejo também. Então, esse eu não vou medir, mas se você quiser já separar, são em torno de 395 ml de leite, gramas de leite. Uma caixinha de leite condensado, grande, né? Da caixinha normal, porque a gente tem a caixinha menor, tem que se atentar a isso. E aí eu vou terminar de medir os outros ingredientes. Nessa receita,
ele pede 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, né? Então eu já vou deixar ele separadinho. Já vou fazer o mesmo esquema de tirar o excesso, porque não é uma colher de sopa cheia, ela é rasa também. E já vou deixar aqui, do meu ladinho. E agora a gente vai medir o fermento. Muitas pessoas não sabem, mas essa tampa aqui, ela corresponde a 1 colher cheia, né? Se você observar na tampa de alguns fermentos em pó, ele vem aqui descrito que uma tampa dessa equivale a 1 colher de sopa de fermento cheia. Se você não tiver 1 colher na hora disponível, ou você quiser medir tudo que você tem de colher nessa tampinha, você consegue também, para ficar tudo padronizado, tudo em uma tampinha só. E esse fermento a gente vai misturar direto na farinha. E eu vou peneirar ele também, porque eu prefiro. Então a gente põe a peneirinha aqui de volta. Eu vou pegar com a colher pequena e colocar aqui para medir. Mas se você quiser já colocar direto ali, você consegue também. Você espalha aqui. E uma tampinha dessa equivale a 1 colher de sopa cheia. Por que você vai misturar? Porque você vai batendo essa farinha aos poucos na massa. Tudo vai no liquidificador. Então, fica mais fácil. Já peneirei aqui. E agora eu vou misturar, né? Essa farinha com esse fermento. A gente pega a colher aqui, que tava do meu ladinho, que foi a mesma que eu usei pra medir aqui. E misturei. Agora eu vou organizar a minha mesa, né? Limpar a sujeira que eu fiz pra gente continuar a receita. Agora que tá tudo prontinho, tudo separado, meu mise en place tá pronto, eu vou começar a minha receita. Eu vou pegar aqui o liquidificador e vou acrescentar todos os ingredientes menos a farinha e o fermento. Então a gente vai lá, põe o leite condensado. Eu gosto de usar essas espátulas e pão duro porque acaba deixando menos resíduos, tendo menos perda de material, né? Porque a gente sabe que o material não é barato e acaba deixando menos dentro da caixinha. Esse também é um dos motivos de eu medir o leite aqui dentro, porque você acaba não perdendo tanto o leite condensado, já que você vai colocar o leite e acaba retirando, né, o que ficou ali do leite condensado. Já coloquei o leite condensado, deixei minha espátula aqui do lado e agora eu vou medir o leite, né, que eu falei, é a mesma medida do leite condensado.
de cá para não atrapalhar a gente. Já medi o leite. Vou já descartar a caixinha também. É que a gente vai pegar o mel. Eu vou usar essa espátula aqui para ajudar a colocá-lo aqui. Você vai desgrudando das bordinhas. Colocando ele aqui dentro. Já tirei quase. Dá umas batidinhas assim na borda pra poder soltar, né? A gente vem aqui com a colher de cravo, né? Que é uma colher rasa de cravo e uma colher rasa de canela. Coloco aqui. Dá umas batidinhas, porque se ficou alguma coisinha ali grudadinha, você já tira. E uma colher rasa de bicarbonato. Vamos repassar a receita. Até agora o que nós já colocamos aqui foi uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, a mesma medida de leite, meia xícara de chá de mel, uma colher de sopa de cravo em pó, uma colher de sopa de canela em pó, lembrando que é uma colher rasa, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, rasa também. E a gente vai batendo isso aqui. E a farinha que a gente tem aqui, a gente vai acrescentando aos poucos, tá? Enquanto você tá preparando mise en place, preparando a receita, você já deixa o forno aquecendo, tá? Forno médio, tá? Normalmente é o padrão para as receitas, principalmente de bolo, pra quando você for assar, ele não está frio, ok? Enquanto bate aqui, a gente vai untar a forma, né? Só que a gente só vai untar com margarina, né? Margarina em temperatura ambiente, porque ela é melhor para utilizar. Na verdade, ela fica muito mais fácil, principalmente se você for fazer uma receita que tem que medir ela com colher. Ela dura, você vai acabar utilizando mais. Então, ela sempre tem que estar em temperatura ambiente, tanto para você untar, quanto para você usar na receita. A não ser que a receita peça margarina gelada. Mas, se não pede, é sempre em temperatura ambiente, porque é mais fácil de trabalhar. A gente não vai enfarinhar, porque essa é uma receita que você não enfarinha a forma, porque senão o próprio pão de mel vai ficar todo esbranquiçado com a farinha, e ele sai muito facilmente só untado com a margarina. Eu prefiro untar com papel, né? Pegar um guardanapinho e untar com o papel. Você também pode usar aquelas espátulas, né? Que tem pra untar. Ou você pode untar com a mão. Eu prefiro com papel. Então eu vou pegar um pouquinho de margarina aqui. Vou pôr na minha forma. E vou passando ela com o papel, né? Eu ainda não tô batendo a massa porque senão fica barulho aqui. E não dá pra
e ir explicando. Mas assim que eu terminar de montar a minha forminha, eu já vou batendo a massa. E não precisa ter dó de untar, não. Pode usar bastante margarina pra que a massa não grude, tá? Não deixa nenhum cantinho sem untar. Unta bem. Vou até pegar mais um pouquinho de margarina aqui. Não precisa ter dó de untar. Pronto. Nossa forma tá bem untada. E agora a gente vai bater a massa. Essa massa, como ela não vai ovo, ela não precisa ficar batendo muito, sabe? Ela é bem rapidinha de bater. Você vai batendo, né? Tudo que você colocou. Você bate bem para misturar todos os ingredientes que já estão no liquidificador. A farinha com o fermento, você vai incluindo aos poucos aqui nessa receita, tá? Então eu vou abrir aqui a minha tampinha. Eu vou incluindo aos poucos. Uma colher de cada vez. Deixa a massa batendo por mais um minutinho. Deixa ela batendo por mais um minutinho. E aí depois a gente já vem pra forma, tá? Minha massa já tá bem misturadinha. Vai ficar nessa consistência. E a gente já vem pra forma pra pôr ela. Você não vai encher muito a forma, você tem que colocar metade, porque essa massa cresce por causa da reação do bicarbonato com o fermento, tá? Então você vai preenchendo até mais ou menos metade da forma. Essa é uma forma inglesa de tamanho normal, né? De receita de bolo forma inglesa. Aí daqui a gente vai pro forno e daqui a pouco vamos ver como fica. Ela fica em torno de 20 minutos no forno, tá? Essa receita. Então a gente vai levar ao forno agora. Eu tô usando um forninho elétrico, né? Que ele fica aqui do meu ladinho. E daqui a pouco a gente já vê o resultado dessa massa, tá? Aí eu já tirei aqui o pão de mel, depois dos 20 minutinhos assando. O cheiro aqui na cozinha tá incrível de pão de mel. Ele tá assim, eu vou esfriar
esperar ele esfriar mais um pouquinho pra poder desenformar. Eu gosto de desenformar ele morninho, porque é mais fácil. Eu não deixo ele esfriar completamente, tá? Aí assim que eu desenformar, eu já volto aqui pra mostrar. Já passou os 20 minutinhos, né? E o cheiro tá incrível aqui na cozinha, como eu disse. O bolo tá super lindo, cheiroso. Ele ainda não esfriou completamente, mas eu já vou desenformar porque é mais fácil, tá? Com o auxílio de uma faca sem ponta, você vai soltando as bordinhas dele, tá? Porque se algum lugarzinho ficou grudado, você solta as bordinhas aqui. Essa minha forma, ela é de Teflon. Ela tá meio riscadinha, mas ainda tá muito bom. Aqui é um papel celofane. Eu gosto de utilizar para deixar o pão de mel esfriando em cima, tá? Tanto quanto pequenininho, quanto o bolo da forma que eu fiz aqui. Aí eu vou desenformar agora. Vou virar aqui. E ele fica assim bem bonito. Bem bonitinho, ó. Muito bonito. Ele tá bem fofinho, olha. Muito fofinho. E aí eu vou deixar aquele esfriando pra poder rechear e depois pra gente poder pôr a cobertura nele, né? Que o recheio vai ser de doce de leite e a cobertura dele vai ser de uma ganache de chocolate pressionado. Agora vamos pro recheio. Para o preparo do recheio, a gente vai utilizar papel alumínio, leite condensado e creme de leite. O leite condensado, a gente vai cozinhar para fazer o doce de leite. Eu prefiro utilizar assim, porque eu acho mais saboroso, mas você pode também comprar de latinha ou, se você preferir, aqueles sachês. Mas aqueles sachês normalmente eles são um caramelo, né? Não são o próprio doce de leite. E eu vou ensinar a cozinhar o leite condensado para você utilizar, né? Você vai pegar a sua folha de papel alumínio, você vai abrir, lembrando que o lado brilhante é para dentro. E sim, tem uma explicação para isso, porque o lado brilhante ele retém o calor. Então, se você colocar ele para dentro, ele retém o calor e vai cozinhando. Se você põe ele virado para fora, você acaba não tendo a mesma garantia disso. E você vai enrolar ele por 5 vezes na folha de papel alumínio. Eu indico a não usar o papel de alumínio muito fininho, porque quando você for enrolando, ele acaba rasgando. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você vai passar aqui. Se você quiser, pode usar o cílio de uma tesoura para cortar. Ficou assim, certo? Aí você vai virar e vai embolar as pontinhas, como se fosse um bombonzinho. E vai prender aqui. E desse lado também.
Então vai ficar basicamente assim a caixinha, tá? Aí você vai pegar a sua panela de pressão. Aí você vai pegar a sua panela de pressão. Você vai botar o leite condensado embrulhado aqui dentro. E você vai colocar um tanto de água para cobrir a caixinha, tá? E você vai colocar dessa forma aqui dentro. O lado que está fechadinho, você vira ele para baixo. Quando você colocar a água, você toma cuidado para ele não ficar virando, sabe? Mas lá dentro do cozimento, se virar não tem problema. Só na hora de você colocar, ver se ficou certinho, tá? Aqui, ó. Ele vai acabar dando uma viradinha, mas você vira ele de volta. Se ele ficar meio de lado também não tem problema. Tem um tanto bom de água. Se você afundar a mão aqui, ele tá cobrindo o leite condensado e ele tá com as bordinhas voltadas para baixo, aquelas que você fechou, né? Que a gente fechou. E aí você vai pôr para cozinhar. Depois que pegar a pressão, ele vai ficar 40 minutos dentro da panela, tá? O meu recheio já cozinhei. Eu coloquei ele para esfriar na geladeira. Eu tirei a maior parte do papel alumínio, né? E coloquei para esfriar na geladeira. Por quê? Eu não utilizo recheio quente, né? Porque ele tem que estar geladinho pra gente poder bater. Nesse caso, como eu não tenho mixer, eu vou bater na batedeira. Mas se você tiver aí, você pode utilizar um mixer ou um processador, o que você preferir. Ou até mesmo a batedeira. Eu vou abrir aqui. Ó, ele fica assim, ó, bem durinho. Fica parecendo um doce de leite de corte, né? Aí eu vou pôr aqui na minha batedeira. Aí você pega uma espátula pra te ajudar, pra você não perder o que ficar aqui. Ou, se você quiser, não tiver uma espátula, usar a parte de trás de uma faca, né? Que ela é lisinha, você consegue raspar aqui. Aí você terminou de colocar o doce de leite ali, o leite que a gente cozinhou, né? Dentro do pote. Você vem com o creme de leite. Para essa quantidade, eu uso um pouco mais de uma caixinha ou uma caixinha, dependendo do quanto tá durinho. Nesse caso, eu vou usar uma caixinha de recheio. Coloquei todo o creme de leite aqui. E agora eu vou colocar para bater. Eu vou abrir agora. E o recheio fica assim, ó. Você vai levar ele de volta para a geladeira, porque quanto mais geladeira fica, mais ele vai ficar um pouco mais durinho, né? Não vai ficar duro, mas vai ficar um pouco mais durinho para você poder utilizar para rechear. Se você quiser utilizar nessa consistência também não tem problema. É que eu prefiro usar ele um pouquinho mais gelado para rechear. Agora nós vamos para o recheio.
Eu vou usar esse chocolate fracionado. Esse aqui que eu uso é muito bom, mas você pode usar o chocolate da sua preferência, né? Vou cortar ele aqui. E eu não vou derreter ele em banho-maria, eu vou derreter ele no micro-ondas. Porque assim, o chocolate fracionado, você pode levar ele no micro-ondas. Você consegue derreter ele no micro-ondas. Aqui eu tô usando 300 gramas de chocolate fracionado, tá? Agora eu vou levar lá no micro-ondas. E eu vou, primeiramente eu vou por 1 minuto. Aí eu abro, mexo ele. Depois eu vou indo de 30 em 30 segundos. Por quê? Pra não queimar. Porque se a gente for de 2 minutos, por exemplo, tem o risco de queimar. Se for de 1 em 1 minuto, tem o risco de queimar também. Com 1 minuto ele ainda não vai estar mole. Ele já está começando a amolecer. Agora eu vou indo de 30 em 30 segundos. Eu coloquei mais 30 segundos e ele já está quase mole. Ó. Já derreteu bastante. Aí você tem que ir tomando cuidado para não queimar. Agora vamos cobrir o bolo com esse chocolate derretido. Você vai despejando e espalhando nele. Faz isso em cima do papel celofane ou de um plástico. Por quê? Pra ele não sujar a sua mesa e não grudar na mesa, né? Você vai colocando por todo o bolo. Todo o bolo.